Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje falaremos sobre o papel do conselho de administração de uma startup quando submetida a uma operação de fusão e aquisição. É importante esclarecer que daremos ênfase às sociedades por ações. Bom, o conselho de administração de uma sociedade por ações cumpre diversos papéis de cada vez maior relevância nas companhias. As regras básicas referentes à composição, atribuições e responsabilidades do Conselho de Administração estão previstas na Lei das Sociedades por Ações, a partir de seu artigo 138. Em essência, o Conselho de Administração é um órgão colegiado que exerce o papel de atuar como supervisor dos negócios e atividades de uma SA e de ser o nível mais sênior de governança, responsável pela tomada de decisões extraordinárias e mais relevantes, a aprovação e revisão de políticas, a gestão do relacionamento da companhia com seus acionistas, a fiscalização e orientação da diretoria e a definição do planejamento estratégico, sempre com foco nos melhores interesses da própria companhia. Em um cenário global e local cada vez mais orientado para a observância de padrões elevados de governança, ética e transparência, as atribuições e os deveres do Conselho de Administração ganham cada vez mais destaque, justificando uma reflexão mais detida a respeito da sua atuação no contexto de uma operação de fusão e aquisição ou combinação de negócios, envolvendo a respectiva companhia. Uma operação de fusão e aquisição geralmente é motivada ou justificada com base em inúmeras razões, objetivos e fundamentos, muitos dos quais são diretamente relacionados às principais atribuições de um conselho de administração atuante e diligente, tais como, por exemplo, melhoria de rentabilidade por meio da captura de sinergias operacionais e financeiras identificadas entre as companhias envolvidas na transação, a diversificação dos negócios da companhia, políticas estratégicas de curto, médio e longo prazo, como a necessidade de se adaptar a novas leis regulatórias e ambientais, implementar metas e princípios relativos a questões de responsabilidade social, ambiental e de governança, o atual ESG, captura de ganhos de market share e de economia de escala, mitigação de riscos concorrenciais, reforço de estrutura de capital, desafios de sucessão, entre outras. À luz destes objetivos, uma operação de fusão e aquisição tem, a rigor, um papel transformacional para as companhias envolvidas. Independentemente de sua relevância, as consequências mais usuais incluem: 1. A alteração do perfil de risco da companhia, para melhor ou para pior, caso a companhia esteja recebendo um investimento ou tendo seu controle alterado, uma vez que a companhia pode passar a fazer parte de outro grupo econômico ou a ter em seu rol de investidores novos acionistas de relevância. 2. Potencial dispêndio de uma soma relevante de recursos, à vista ou em algum determinado prazo, caso a companhia esteja adquirindo outra sociedade, inclusive por meio de contratação de empréstimos pela companhia para fazer frente a tal dispêndio. 3. Potenciais mudanças de estratégia nos negócios, no plano estratégico e na estrutura e composição dos órgãos de governança, com impacto sobre ativos tangíveis e intangíveis, posição de mercado, etc. Ou ainda, 4. Responsabilidade, solidária ou subsidiária, por determinadas contingências da sociedade adquirida. É comum que haja operações de fusões e aquisições imersas em interesses conflitantes entre o acionista controlador e a companhia, ou os acionistas minoritários da companhia, situação na qual exigirá dos conselheiros ainda uma maior atenção a seus deveres, atribuições legais e estatutárias. Como parte relevante do planejamento de uma operação de fusão e aquisição, a estratégia de comunicação e o plano de seleção de pessoas e integração devem passar pelo crivo do Conselho de Administração, sempre com o objetivo de se conseguir o maior impacto possível perante os stakeholders envolvidos, engajando e mitigando choques culturais, que tirem o foco na consecução dos objetivos que levaram à realização da transação. Este vídeo pretende analisar, à luz das atribuições e, sobretudo, dos deveres do Conselho de Administração, sem a pretensão de esgotar o tema. Há determinadas questões específicas que surgem no contexto de operações de fusões e aquisições e, consequentemente, requeiram atenção, ação ou manifestação do Conselho de Administração. Não temos a pretensão de estabelecer respostas que sejam fixas e indiscutíveis à luz de cada caso concreto. A nossa principal ideia é contribuir para um debate cada vez mais amplo sobre o papel a ser desempenhado por este importante órgão de governança, sob a perspectiva de operações que, embora atraiam por vezes a atenção da mídia, muitas vezes são incompreendidas pelo grande público.
A Lei das SA fixou as competências do Conselho de Administração em seu artigo 142, definindo como suas funções, dentre outras, a orientação dos negócios, o poder de definir e fiscalizar os diretores da companhia e definir a gestão estratégica da companhia. Em paralelo, a própria lei estabelece determinados deveres e responsabilidades de um conselheiro, começando pelo dever de diligência, estabelecido como um padrão de conduta em seu artigo 153, o dever de agir no interesse da companhia, do bem comum e da função social da empresa, em seu artigo 154, o dever de lealdade, em seu artigo 155, as restrições de atuação em conflito de interesses estabelecidas no artigo 156 e o dever de informar, previsto no artigo 157. Antes de analisarmos especificamente situações e dúvidas que podem surgir a respeito de como deve ser a atuação do Conselho de Administração diante de questões colocadas em uma operação de fusão e aquisição, esclarecemos aqui os conceitos do dever de diligência, de lealdade e de informar. A Lei das SA estabelece, em seu artigo 153, que cabe a cada administrador da companhia empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. O texto desta norma, embora formulado de maneira simples e até enxuta pelo legislador, guarda complexidade em sua aplicação, uma vez que estabelece um determinado padrão de conduta, a servir de parâmetro para comparar e analisar a conduta efetivamente empregada pelo administrador da sociedade. Uma orientação flexível, cuja aferição não só varia no tempo, como também deve ser verificada caso a caso. Há doutrinadores que esclarecem que o dever de diligência, tal como previsto na Lei das SA, transporta para dentro do direito societário um princípio geral de direito que sempre acompanha a execução de qualquer obrigação e impõe um padrão de conduta a ser aferido em cada caso concreto, à luz das circunstâncias e das exigências concretas da sociedade no momento da conduta avaliada. É importante ressaltar a compreensão do dever de diligência como uma obrigação de meio e não de resultados, ou seja, exige-se que o conselheiro se esforce para obter bons resultados para a companhia, mas não se exige tal resultado, que depende de inúmeros outros fatores. Um outro doutrinador esclarece que o dever de diligência dos administradores de sociedades é de difícil definição, recorrendo à doutrina em abstrato para figuras como o bom pai de família, o comerciante ordenado e cuidadoso ou o homem de negócios consciente. Ou seja, a conduta do administrador deverá pautar-se pelo comportamento de um tipo médio. O dever de diligência requer mais do que o mero cumprimento de suas funções. Ele pressupõe, ainda, o exercício das funções pelo administrador com dedicação, atenção, zelo e cuidado. Há a proposta por determinados doutrinadores de abranger a definição do dever de diligência atrelada à atuação dos administradores de uma companhia, decompondo-as em 7. O dever de informar-se e qualificar-se, dever de participar, dever de vigiar, dever de buscar informações, dever de investigar, dever de intervir e dever de não praticar erros graves. Para além do dever de diligência, a Lei das SA estabelece, em seu artigo 155, que o administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre seus negócios. O dever de lealdade impõe ao administrador uma conduta de boa-fé e sempre no melhor interesse da companhia. Acompanhando esta regra geral, a Lei das SA estabeleceu um rol exemplificativo de 3 incisos e 4 parágrafos. O dever de lealdade conversa de maneira próxima com a obrigação do administrador em agir conforme os interesses da companhia, buscando sempre respeitar e observar a função social da empresa e o bem público, diferentemente de outras jurisdições, em que ao administrador é convidado a maximizar o valor para os acionistas. Aqui, o administrador deve sempre zelar e respeitar o melhor interesse da companhia em si. Com o objetivo de prevenir uma quebra do respectivo dever pelo administrador, o legislador determinou, no artigo 156 da Lei das SA, que, tendo interesse conflitante com o da companhia, o administrador deve se abster de atuar ou participar da tomada de decisões relacionadas ao motivo do impedimento, devendo informá-lo aos demais administradores. O fundamento desta regra é evidente. Diante de um potencial conflito de interesses existente da possibilidade do administrador de se beneficiar de alguma forma em detrimento da companhia, o legislador escolheu por proibir que o membro do conselho de administração ou diretor participe de alguma forma no processo, devendo ele se abster das discussões. O dever de informar, previsto no artigo 157 da Lei das SA, obriga o administrador a declarar questões relevantes a respeito da companhia aos acionistas e ao mercado de forma geral.
A doutrina especializada e técnica conecta o dever de informar ao princípio da transparência, que constitui um instrumento essencial do direito societário há muitos anos, mas que tem ganhado cada vez mais relevância em razão da escalada de importância de aspectos da governança corporativa em discussões recentes. Os objetivos primordiais da norma contida no artigo 157 seriam, então, 1. Permitir o conhecimento dos valores mobiliários de propriedade dos administradores, 2. Facilitar o combate ao insider trading e 3. Obrigar a divulgação de fatos relevantes ocorridos nos negócios da companhia, na hipótese de ser uma companhia aberta, regulada pela CVM. Ainda de acordo com a doutrina especializada, há 3 questões básicas referentes à necessidade de se divulgar os fatos relevantes. Primeira, quando uma informação pode ser tida como relevante. Segunda, em que momento a informação necessita de divulgação. E por último, a terceira, em que circunstâncias a informação relevante pode legitimamente não ser objeto de divulgação. Operações de fusões e aquisições se iniciam muito antes da assinatura de contratos vinculantes entre as partes, com a reflexão estratégica que leva à decisão de avaliar a conveniência ou a necessidade de se perseguir ou não a operação pretendida. Claro, há diversas razões pelas quais a companhia decide perseguir uma operação de fusão e aquisição. A companhia pode pretender adquirir companhias cujo negócio seja complementar ao seu, fortalecendo e expandindo a sua linha de produtos, estrutura de capital ou serviços. A companhia pode adquirir outras para ter acesso a uma maior participação no seu mercado de atuação, ou participação em um mercado regional em que ainda não atue. A transação pode ocorrer como parte de uma estratégia defensiva, ou seja, evitar que a companhia-alvo seja adquirida por um concorrente ou novo entrante no mercado. A transação pode ser uma mera oportunidade para a aquisição de ativos cujo valor esteja atrativo ou para solucionar riscos de sucessão, por exemplo. Todos estes motivos tendem a estar alinhados com o melhor interesse da companhia compradora, situação na qual, do ponto de vista do mérito da transação em si, acaba por recomendar a sua aprovação pelo Conselho de Administração. Isso não quer dizer, contudo, que no exercício de seu dever de diligência, o Conselho de Administração não esteja obrigado, além de uma avaliação inicial superficial, procurar entender o negócio a fundo, aferir o valor justo de mercado da companhia-alvo, avaliar as alternativas e definir a origem dos recursos que financiarão o pagamento do preço de compra, em caso de compra e venda, das medidas que foram ou serão tomadas para a avaliação da sociedade a ser adquirida e dos riscos e contingências identificados, dos assessores contratados, da relação de troca sujeita à oferta entre as ações da companhia adquirente e as da companhia-alvo, se tratar-se de incorporação de ações ou combinação de negócios, por exemplo, dos custos que se pretende. Uma transação que inicialmente parece fazer sentido estratégico, conforme já mencionamos, após uma avaliação mais criteriosa, pode mostrar-se não ser tão vantajosa como inicialmente esperado e, neste momento, a avaliação dos administradores sobre os riscos da respectiva transação para a companhia, vis-à-vis seus benefícios, é de crucial relevância para uma tomada de decisão diligente e informada. Em se tratando do conselho de administração da companhia sendo adquirida, as responsabilidades são similares. Concluindo, este vídeo destacou o papel crucial do Conselho de Administração nas operações de fusões e aquisições envolvendo startups, ressaltando as suas responsabilidades em governança, ética e transparência. O Conselho não é apenas um supervisor estratégico, mas também um agente ativo com relação aos complexos desafios que as fusões e aquisições apresentam, seja adaptando-se a novas regulamentações, garantindo a sustentabilidade financeira ou mediando interesses conflitantes, o Conselho deve exercer seu dever de diligência, lealdade e transparência. A abordagem cautelosa e informada é essencial para assegurar que as operações resultem em benefícios tangíveis para a companhia e seus stakeholders. À medida que exploramos esse tema, nosso objetivo é fomentar o debate e esclarecer o papel indispensável do Conselho neste cenário dinâmico, sempre atentos aos interesses da empresa e à função social que exerce. Obrigado por acompanhar e até a próxima!